Bom dia, gente! Hoje é o 24º dia e o tema de hoje é Jesus come a última ceia. A primeira passagem está em Mateus 26. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: "Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor?" Ele respondeu: "Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer: a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa." Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: "O Senhor não está achando que sou eu, está?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está?" Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é você mesmo." A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: "Peguem e comam, isto é o meu corpo." Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: "Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai." Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E agora é em João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" Jesus respondeu: "Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender." "O Senhor nunca lavará os meus pés", disse Pedro. "Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo", respondeu Jesus. "Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça", pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: "Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um." Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: "Todos menos um." Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: "Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi. Porém, tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou." Aí, gente, eu queria fazer duas observações, uma na primeira passagem e outra nessa que a gente acabou de ler. Vamos voltar lá para Mateus. Em Mateus 26, a gente tem duas partes, né? Jesus comemora a Páscoa e a ceia do Senhor. Na parte que Jesus comemora a Páscoa, Jesus fala: "Eu afirmo a vocês, um de vocês vai me trair."
Então Jesus disse que um dos discípulos iria trair ele. E aí logo em seguida, na ceia do Senhor, Jesus, depois de partir o pão, o deu aos discípulos dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. E aí logo em seguida ele pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E aí a observação é justamente nessa parte, né? Jesus falou que um dos discípulos ia traí-lo, e aí quando ele está celebrando a ceia, ele fala: bebam todos vocês, todos, incluindo o que iria traí-lo. E ele disse que o vinho que eles estão bebendo simboliza o sangue de Jesus que será derramado na cruz. Esse sangue é derramado para o perdão dos pecados. É o sangue que garante a aliança feita por Deus com o povo. Então aqui a gente vê que todos eles, né, todos nós que pecamos, Judas que foi o que traiu Jesus, ainda assim Jesus incluiu ele na ceia, né? Poderia comer o pão, simbolizando o corpo de Cristo, poderia beber o vinho, simbolizando o sangue dele. E através daquilo, ele estava tendo a oportunidade também de serem redimidos seus pecados, né? Que através daquele sangue ali, a aliança de Deus com o povo seria renovada. E aí logo em seguida, em João 13, Jesus vai lavar os pés de todos os discípulos também. Então, Jesus era um mestre deles, né? E se colocou no lugar de servo e lavou os pés de cada um incluindo Pedro e incluindo Judas. Bem, Judas foi o que traiu Jesus, né? Entregou ele por 30 moedas de prata. E Pedro foi quem negou Jesus 3 vezes. E aqui novamente a gente vê, né? Como Jesus é bondoso, é misericordioso. E aí Jesus fez aquilo para dar o exemplo, né? Ele fala aqui, ó: se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então, gente, a mensagem que eu queria passar para vocês eram essas duas leituras e a gente se ater a esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Que Jesus estava lá e celebrou a ceia com todos, deu o pão e o vinho para todos. Então a gente vê que tem sim redenção para os pecados, não importa o pecado que você fez. A gente viu aqui que Judas traiu Jesus, o Filho de Deus, vendeu ele por 30 moedas de prata. Independente, vamos dizer que não fosse Jesus, né? Não fosse o Filho de Deus, mas era um amigo dele, né? Ele deixou casa, deixou família para seguir Jesus. E era um amigo, gente. Quem é que vai vender seu amigo por 30 moedas de prata para ser morto? Porque eles sabiam o que iam fazer com ele. Então, independente de tudo isso, o amor de Deus, a graça de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Então, o erro que você cometeu, que você acha que não tem perdão, que se você contar para alguém acha que vai lhe condenar, tenha isso em mente. Jesus vai estar sempre de braços abertos. Ele vai lavar seus pés. E aqui a gente vê que ele lava os pés de todos, né? E aí ele fala, ó: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Mas aqui Jesus lavou os pés de todos. Então, se você está sujo, Deus ainda assim lava os seus pés. E depois tome um banho, né? Se lave completamente, se revista da graça dele. Bem, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido. E eu vejo vocês amanhã de novo.